Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui direto da janela e vamos realizar mais uma oração da janela. Antes de falarmos com Deus, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estava meditando, falando com Deus e buscando conhecimento do que Deus, Ele fazia, faz e fará, porque Ele é Deus. E a conclusão que eu cheguei, qual foi? Deus, Ele sempre fez mais com poucos, e o nosso Deus, Ele sempre usou estratégia. Por exemplo, na época de Gideão, não eram muitos, era Gideão mais 300 e venceu mais de 100 mil inimigos. Na época de Davi, era Davi contra Golias. Às vezes a pessoa sempre fica impressionado com o tamanho do Golias, com as armas que Golias usava, mas nós entendemos da estratégia de Deus. Você sabe que ganhando o que você ganha, de repente seria impossível você ficar rico ganhando o salário que você ganha. Seria impossível você comprar um carro de 300 mil, de 200 mil, de 100 mil reais ganhando o que você ganha de repente. Seria impossível você comprar um apartamento de $500 mil, de R$1 milhão. De repente seria impossível, mas o nosso Deus, Ele não trabalha com números assim. Os números de Deus é diferente. O nosso Deus, Ele trabalha com estratégia. Deus, Ele dá estratégia. Deus, Ele dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Na época do povo de Israel, Deus deu sabedoria. Deus fez o povo ter medo de quê? Dos sacerdotes carregando a arca diante de Jericó. Você vê que não eram muitas pessoas, mas eles estavam ali dando a volta e os muros caíram. Imagina que se todo o povo de Israel fosse dar a volta ali em Jericó, imagina quantos dias iria demorar. Mas aqueles que foram escolhidos por Josué, eles foram e deram as voltas ali em Jericó, obedecendo a palavra de Deus, e o muro caiu. Na época dos exércitos de Israel, às vezes o exército era tão pequeno, mas dentro daquele exército havia a pureza, a confiança num Deus grande. Então, não se limite pela quantidade de dinheiro que você tem, pela quantidade de funcionários que você tem, pelo tamanho da tua empresa, do teu comércio. Não se limite pela sua cor, pelo seu estudo, pela sua classificação social. Não se limite a isso. Acredite em Deus. Deus é poderoso. Seja você um médico, um advogado, ou até mesmo uma diarista, ou uma governanta de uma casa. Não se preocupe em saber como você vai chegar lá. É Deus que prepara a escada, é Jesus que é o caminho, é Ele que mostra. Na época de Jacó, seria impossível Jacó se tornar mais rico do que o seu patrão, mas Deus deu a ideia e Jacó colocou lá as varinhas e aquela varinha fez com que os animais, as ovelhas de Jacó, prosperassem mais do que as de Labão. E assim Jacó se tornou mais rico que o seu patrão. Não se limite à sabedoria da ciência se ainda não foi encontrado um diagnóstico para a doença, a enfermidade que você está enfrentando. Acredite que o nosso Deus, Ele é o Senhor que sara. Às vezes você fica tão triste pensando, eu nunca vou ser rico na vida. Às vezes você fica tão triste pensando, eu nunca vou se casar. Você fica tão triste dizendo, eu nunca vou ter um carro daquele, eu nunca vou ter uma casa daquela, olhando para
o salário que você ganha, olhando para a profissão que você tem. Não é assim que devemos olhar. Devemos olhar para Davi, que era um simples pastor de ovelhas, e ele se tornou o rei de Israel. Aí você diz assim, mas Davi teve que derrubar o gigante Golias. Sim, ele derrubou Golias, mas o rei que era antes de Davi era Saul. Qual foi o Golias que Saul derrubou para se tornar rei de Israel? Mas Saul, ele perdeu o reinado. Saul se suicidou, sim, mas foi a escolha que ele fez. Nós vivemos de escolhas. Se você escolhe pensar negativo, você vai ter colheitas negativas. Se você escolhe pensar positivo, então você terá colheitas positivas. O nosso Senhor, Ele é que dá a direção. É Ele que dá a visão, o direcionamento, o foco daquilo que você quer. Deus, ele disse para Moisés que iria levar o povo para uma terra prometida. E Deus deu a ele o foco da terra prometida. Deus falou, existe uma terra, é a terra prometida, é a terra que eu prometi ao meu servo Abraão. Então, existia um foco. O povo de Israel sabia que tinha uma terra, sabia que existia esse lugar. E eles falaram, nós iremos para esse lugar. Josué e Calebe, eles disseram, se o Senhor se agradar de nós, entraremos nesta terra. Então, faça Deus se agradar de você, dizendo, eu vou entrar nessa terra, eu vou ter o melhor, eu vou ter a melhor família, você vai ter o melhor carro, você vai ter a melhor casa, você vai ter a melhor saúde. Sim, sabendo que iremos enfrentar gigantes, iremos enfrentar os Enaquins, iremos enfrentar os Golias da vida, iremos enfrentar os Midianitas da vida, os Amalequitas da vida. Aí você pensa, mas isso aí já acabou, não existe mais. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Os inimigos sempre vão existir, mas Deus sempre também vai existir. Os inimigos, eles sabem qual é a sua fraqueza, eles sabem qual é o ponto que te deixa triste. Satanás sabe como mexer com você, com a sua estrutura. Ele sabe disso. Ele sabe o que te deixa triste, se é o teu marido, se é o teu filho, se é o teu trabalho, se é uma dor que você sente, a saúde. Ele sabe disso, Satanás sabe, porque ele já viu você sofrendo uma vez com isso. Então, ele sabendo disso, ele vai estar sempre tentando investir nessa área que deixa você triste, que deixa você abatida. Mas você, sabendo disso, você tem que ser mais forte do que ele, reagir com estratégia. Você lembra Gideão, por exemplo? Qual foi a estratégia que Deus deu a Gideão? 300 homens com uma tocha de fogo dentro de um cântaro para poder o inimigo não ver a luz, o fogo, rodear os inimigos. Quando Deus falou quebra o cântaro, Gideão disse quebra, tocou a trombeta e os inimigos enxergaram ao redor como se fossem grandes exércitos, mas na verdade não era só 300 homens, compreende? Então, os inimigos, eles olham para você e te enxerga grande, mas se você se enxergar pequeno, então você sempre será pequeno. Se enxergue com os olhos da fé, os olhos espirituais, se enxergue desse jeito. Maior do que o gigante, maior do que o faraó, maior do que qualquer problema, tá certo? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Agora é o momento da oração da janela, nós vamos unir a nossa fé e juntos nós iremos falar com o nosso Deus, vamos clamar ao Deus que pode todas as coisas. Eu desafio você, nesse momento, a escrever aí agora. Eu te desafio a escrever. Nesse momento, eu vou vencer todos os meus inimigos. Desse jeito, escreva.
nesse momento, vamos lá. Eu vou dar alguns segundos para você poder escrever antes da oração. Eu vou vencer. Eu sei, eu já venci. Você pode dizer também pela fé, eu já venci todos os meus inimigos. Escreva aí, eu te desafio a escrever agora. Isso, vou vencer todos os meus inimigos. Eu desafio você a escrever isso aí agora, tá aí, ó. Tá aí, isso. Eu vou vencer todos os meus inimigos. Inimigos físicos, espirituais, inimigo financeiro, inimigos que vêm para atingir a tua mente. Pode escrever isso, eu estou te desafiando a escrever isso aí agora. Eu vou vencer todos os meus inimigos, é isso aí. Eu estou te desafiando a escrever agora. Pode escrever, estou vendo ali, estou vendo vocês escrevendo. Pode escrever, isso. Jussara, pode escrever. Eu estou te desafiando a escrever agora. Eu vou vencer todos os meus inimigos. Pronto, pode escrever. Pode escrever aí agora. Que nós já iremos falar com o nosso Deus, vamos clamar a Ele. Pode escrever, vai escrevendo, estou te desafiando, é um desafio. Por que é um desafio? Porque nós estamos juntos nesse combate, estamos juntos nessa batalha. Eu tenho 3 minutos para encerrar essa live e junto com a oração, e você vai escrever aí agora. Pode ir escrevendo, isso. Depois essa live vai ficar salva, você vai escrever, vai deixar gravado aqui, porque você vai vencer todos os seus inimigos. Você sabe por quê? Porque maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. É isso aí. Desafio feito, vamos falar com o nosso Deus. Agora que você escreveu que você vai vencer todos os seus inimigos, comece a falar o nome deles aí agora. Fale o nome e diga, eu vou te vencer. Diga, dívida, eu vou acabar com você. Pode falar, doença, eu vou acabar com você. Pode falar isso, fale isso aí agora. Porque o rei Davi, ele disse a Golias, o Senhor já entregou a tua cabeça na minha mão. Fale isso para a doença. Fale, doença, eu já te venci, saia do meu corpo. Desemprego, saia do meu corpo. Diga, a causa na justiça, o Senhor já te entregou na minha mão. Ó Deus, eu te peço por justiça, eu te peço que o Senhor venha dar sabedoria a todos os empresários, os lojistas, os comerciantes, os que estão desempregados, que estão endividados, morando de aluguel. Dá sabedoria, dá uma direção para essa pessoa ter a casa própria, para ela prosperar, para ela ter o melhor. Meu Deus, o Senhor deu sabedoria a Salomão, o Senhor encheu Salomão de sabedoria. Salomão disse, eu vi uma coisa debaixo do céu. Salomão disse, eu vi algo debaixo do céu que me chamou a atenção. Rico disfarçado de pobre, pobre disfarçado de rico. Ó meu Senhor, ó Deus de Israel, meu Senhor, até quando essa pessoa vai viver uma vida de miséria, de sofrimento, tendo o Senhor que é dono do ouro e da prata? Uma vida doente, enfermo, tendo o Senhor que é o Senhor que sara. Ó meu Deus, move as águas agora, move as águas para curar. Estende as tuas mãos, meu Pai, e faz o teu milagre. Estende as tuas mãos para abençoar a todos os aflitos, os desesperados. Que o Senhor venha com teu poder abençoar agora. Eu profetizo a bênção na tua vida, eu profetizo prosperidade, saúde, eu profetizo a paz. Paz seja convosco. Receba a paz, receba aí agora a bênção, e que todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. Pisa nele aí agora, diga, esteja debaixo dos meus pés todos os inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê,
Diga amém e amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha só isso. Acredite nisso. Acredite nisso. Que os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Você vai colocar sua cabeça no travesseiro e Deus vai te dar uma direção. Você vai ter uma direção. Escreve o que eu estou te falando. Você vai ter uma direção. Continuar do jeito que está, não vai mudar. Deus vai te dar uma direção que vai mudar toda a tua história. Tá certo? Deus abençoe tua vida. Siga a nossa rede social pelo YouTube, Instagram e aqui e também pelo Facebook. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui de volta na janela. Você já pode agradecer a Deus pela tua vitória. Que Deus te abençoe. Estamos juntos e misturados.